Vamos lá, então, vamos começar. O primeiro versículo que eu quero ler encontra no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou estar pregando em um outro trecho, mas eu gostaria que a todo momento que eu estivesse falando depois, que vocês estivessem pensando no que eu vou citar aqui a respeito deste versículo. Este versículo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho. O que ele está dizendo aqui é que nós não temos mais aquela vida própria de fazer o que eu bem quero, o que eu bem entendo, mas preste atenção que a todo momento que eu estiver falando depois, eu gostaria que cada um estivesse pensando nesse detalhe. Cristo vive em mim. Quando fala que Cristo vive em mim, fala de um habitante na minha vida, um habitante em mim. E o habitante é aquele que faz moradia. Presta atenção nesses detalhes. Não é um mero visitante. Não é aquele que vem, fica por algum tempo, depois sai, mas está falando a respeito de um que faz moradia. Quando fala de habitante, né, quando as pessoas vai contar os habitantes de algum lugar, ele conta aquele que habita, aquele que tem residência, aquele que tem moradia fixa naquela cidade. Aqueles que estão de passagem não são contados. Agora, o que eu estou querendo que nós estejamos destacando nesta noite é porque muitas vezes tem cristãos que agem como se Cristo não vivesse, mas Cristo fosse apenas um visitante. E ele faz uso de Cristo quando ele bem quer, e de repente ele acha que Cristo saiu e ele pode ter uma vida particular, independente de Cristo. Nós podemos mencionar assim, né? No domingo, por exemplo, vamos logo pela manhã para a escola dominical, então Cristo vem habitar, Cristo vem fazer uma visita. Preciso ter espiritualidade, então Cristo em mim. Quando chega na segunda-feira, é como se ele falasse, não, Cristo saiu e agora eu preciso ter a minha vida, eu preciso fazer as minhas coisas, independente de Cristo. Mas lembre-se, Cristo vive, moradia, habitação, morada, né? E o trecho que nós vamos estar meditando está na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Primeira carta de João, capítulo 4, eu vou ler do 13 até o 19. Diz: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo,
Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Muito bem, somente estes versículos, por enquanto, nós pedimos que Deus possa estar, continuar ajudando nos pensamentos que nós vamos ter aqui a respeito desses versículos, porque nós temos observado que nós somos habitação do Senhor. Nós somos a moradia dele. É onde ele faz a sua moradia. E quando nós chegamos aqui no capítulo 4 de 1 João, ele diz que nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Para entendermos, seria necessário voltar um pouco. Talvez ali no versículo 7, por exemplo, João vem falando desse amor incondicional. O que é esse amor incondicional? O amor que não impõe condições. Um amor que não espera, ou não quer, ou não pede nada em troca. Esse é o amor incondicional do Senhor. Por que o Senhor não pediu nada em troca quando ele ofereceu o seu filho para morrer em nosso lugar? Por que ele não pediu ou não exigiu nada em troca? Porque nós não temos, nós não tínhamos e nós ainda não temos nada para oferecer ao Senhor. É por isso que ele não pediu nada em troca. E o amor de marido e esposa, por exemplo. Por que muitas vezes os casamentos têm acabado? Porque o marido espera algo da esposa, a esposa espera algo do marido. E, de repente, quando aquilo para de acontecer, acaba o amor. Porque o amor não é incondicional, mas o amor é condicional, é dependendo da condição da que a pessoa oferece, é o amor que existe. E quantas vezes nós vemos, aqui nos falando do amor, quantas vezes nós vemos pessoas morando na mesma casa e não se amando? Sendo vizinhos, reunindo juntos. Hoje nós estamos isolados, não estamos reunindo. Isso nos faz uma falta danada, mas tem certas ocasiões que nós estamos reunidos, estamos juntos, e as pessoas não amam uns aos outros como o Senhor tem pedido. Senta lado a lado, às vezes divide o mesmo banco em um culto, mas parece que tem ali uma faixa de Gaza no meio entre eles, que não dá para atravessar para lá e nem para cá. Fica um alerta, irmãos. Ame, porque Deus é amor. E lembre-se, isso não é um pedido, isso é um mandamento. Amar, porque Deus é amor. Amar o seu irmão. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu achei muito interessante, e sem dúvida eu tenho guardado ela comigo. Diz assim: se você quer saber o significado de amor, não vá a um dicionário, vá à cruz do Calvário. Ali você vai ver a exatidão do amor, o que é um amor verdadeiro. Um amor dedicado a alguém, onde a própria palavra diz que nós éramos ainda pecadores. Ele nos deu o seu Espírito. E esse habita em nós. Tem que estar habitando em nós. Quando nós adquirimos uma casa, compramos ou mesmo vamos lá para alugar, para habitar, para morar naquela casa, a primeira coisa que nos é dada são as chaves. E é interessante porque, se nós pensarmos, nos dá a chave de todos os cômodos. Não tem restrição, mas é nos dado a chave de todos os cômodos. E às vezes nós queremos que o Senhor venha habitar em nós, mas nós queremos impor algumas restrições. Nós queremos que Ele habite, mas nós queremos guardar um quarto para nós trancado lá e falar: olha, naquele quarto você não tem acesso. Saiba, o Senhor quer ter acesso a cada área da nossa vida.
A cada parte da nossa vida o Senhor quer ter acesso. Os nossos pensamentos, nossos olhos, boca, coração, tudo que nós pensamos, desejamos, que nós queremos, todas as áreas o Senhor quer ter acesso. O Senhor quer ter a chave. O Senhor quer estar fazendo uso da propriedade que ele adquiriu. Isso é muito fácil e muito prático. Nós temos que deixar o Senhor fazer uso. No versículo 14 aqui, João está testificando o que ele viu. Eu acho forte isso. Eu acho forte porque ele diz assim, ó, eu estou falando a respeito disso. Quando alguém chega para nós e nos conta alguma coisa, nós ficamos às vezes meio pensativo e a pessoa chega e fala assim, ó, eu vi, eu estava lá. Aquilo é diferente, né? Muda de figura. Nós passamos a dar mais crédito. E é isso que João está falando aqui. Ele viu. Ele está testificando algo que ele viu. No versículo 15, ele diz, se confessarmos, Deus permanece. Deus permanece em quem confessa. E ele, a pessoa que confessa, permanece em Deus. Não se trata apenas de uma fala, né? Não, eu confesso. Mas se trata de uma aquisição. Ele está dizendo que Deus vem morar. Deus vem habitar. Estar na pessoa. E, consequentemente, a pessoa em Deus. Quando fala de confissão, fala de um compromisso do indivíduo com o Senhor Jesus Cristo. Não existe relacionamento mais próximo do que permanecer nele. Permanecer em Deus. E Deus permanecer em nós. Esse é o relacionamento forte. Um relacionamento verdadeiro. É isso que existe entre o servo e Deus. Versículo 16 diz que quem ama, está falando de amor verdadeiro. Não está falando de amor condicional. Amor que depende de alguma coisa para que eu exerça amor. Mas está falando do amor verdadeiro. Ele está dizendo, Deus permanece nele. Se não ama, não tem Deus, irmãos. Presta atenção, é grave, é forte isso. Se não tem amor, se você não consegue ter amor pelo seu irmão, se você só consegue enxergar os defeitos do teu irmão, ele está dizendo assim, o amor verdadeiro. Deus permanece, mas se não ama, não tem Deus. Deus não está nele. Por isso que o Senhor já deixou escrito ali dizendo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É pela falta de amor. Por que o Senhor resumiu os mandamentos? Porque o amor, irmão, se você pensar, se você raciocinar, o amor, ele faz com que você cumpra todos os mandamentos. Não é verdade? Ele faz com que você cumpra. Se você ama, por exemplo, se você ama um amor verdadeiro a sua esposa, não há traição. Se você ama amor verdadeiro ao ser humano, não há assassinato, não há furtos. Se você ama um amor verdadeiro, você automaticamente vai estar fazendo, você vai estar realizando todos os outros mandamentos através do amor, a base que é o amor. No versículo 17, quando ele fala que o amor é aperfeiçoado, ele fala que o amor é aperfeiçoado em nós. Presta atenção num detalhe, não é o meu amor
O amor que eu sinto que vai se aperfeiçoando aos poucos, que vai mudando, moldando, transformando, mas diz que é o amor de Deus que se aperfeiçoa em nós. Esta é a diferença. Esta é a inversão para que esse amor seja um amor verdadeiro. E nós temos pensado muitas vezes, né, que nós precisamos de ir trabalhando essas coisas. Tem alguém ali que está ouvindo, eu estou vendo ele daqui, né, o senhor Alberto, e eu vejo ele pregando, parece que é tão fácil, né? É tão fácil pregar, mas quando a responsabilidade vem para o meu lado, eu fico imaginando que eu só achava que era fácil. E eu citei esse exemplo por quê? Porque quantas vezes, no meu início de carreira cristã, ali quando eu me converti, eu olhava para ele pregando, admirava os ensinamentos que ele dava, admirava a maneira com que ele se expressa e prega, uma maneira fácil de entender. E eu ficava pensando, que sabedoria que ele tem. E com o passar do tempo, eu fui imaginando as coisas e nós sabemos que nós temos que estar nos preparando. A santidade é um processo, o conhecimento é um processo. A salvação não. A salvação, o Senhor diz que quando nós cremos, nós já somos selados com o Espírito. Então, para chegar num grau de conhecimento, eu necessito de estar estudando, me preparando. Vou dar um exemplo ainda melhor para que seja prático. Tá? O exemplo é do gordo. Você está achando que eu citei o exemplo do senhor Alberto, né? Você está achando que ele deitou na noite de sábado e quando ele levantou na manhã de domingo para ir para a escola dominical, ele já tinha toda aquela sabedoria na sua mente? Não foi assim. É o mesmo caso do gordo. Eu não deitei lá magrinho e acordei no outro dia gordo. Né? É um processo. Foi acontecendo. É aos poucos. E aqui está dizendo que o amor de Deus, o amor do Senhor, tem que aperfeiçoar em mim, mas para isso eu preciso que Cristo esteja habitando. Eu preciso dar esse espaço, eu preciso entregar as chaves da moradia para Ele, para que Ele habite. O amor de Deus aperfeiçoa em nós. É isso que acontece. Agora aqui, no versículo 18, ele diz, o amor lança fora o medo. Olhei para esse versículo e me veio logo na mente Gênesis. Quando o Senhor chegou para Adão ali, logo após o pecado, qual foi a resposta de Adão? Tive medo e me escondi. E quando ele está dizendo aqui, o amor lança fora o medo, é o medo da condenação. O medo de ir para o inferno. Quantas vezes nós temos ouvido as pessoas dizer que o ser humano em si, tanto o cristão quanto os ímpios, o medo é de ir para o inferno. Talvez não tenha nem prazer, desejo, o gozo de estar nos céus, mas tem um medo terrível de ir para o inferno. E aqui ele está dizendo, o amor lança fora o medo. Se Cristo já passou pelo julgamento, não estamos mais sob condenação. Nós não estamos mais sob condenação. Cristo já sofreu a condenação que pairava sobre nós. Não necessitamos mais de ficar preocupados com o julgamento. Versículo 19 diz que ele nos amou. Deu-nos um enorme motivo para que nós
pudéssemos estar amando Ele. Ele nos amou primeiro. E nos amou, irmãos, como diz João 3,16, de tal maneira. Ele usou esse termo porque não tem explicação, não tem como explicar esse amor. Amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em favor de nós. Esse amor nos constrange, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz que esse amor nos constrange. E eu gostaria de que esse amor estivesse nos constrangendo nesta noite, estivesse fazendo com que nós estivéssemos tendo um desejo de amar ao Senhor. Estou dizendo aqui que nós não amamos, mas eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O amor verdadeiro, um amor dedicado, um amor sem esperar nada em troca, mas já sabendo que Ele já fez aquilo que nós mais necessitamos, mais precisamos, que é de salvação, que é de nos livrar da condenação eterna. Ele nos amou primeiro. Ele nos deu um grande motivo para que nós possamos abrir as portas e deixar Cristo habitar em nós. Deixar que Ele viva em nós. Deixar que Ele tenha liberdade de andar pelos compartimentos da nossa casa. Não ter segredos ou não tentar ter segredos para com Deus. Porque nós sabemos que isso é impossível. Mas o ser humano, muitas vezes teimoso, acha que pode esconder alguma coisa de Deus. Acha que pode fazer alguma coisa e ficar livre, impune. Mas também é dito que Deus sabe todas as coisas. E Deus está de olho em tudo que nós fazemos, pensamos ou agimos. Lembre-se, o amor nos constrange, faz com que nós tenhamos o desejo de também amar. Um dia, ouvindo um irmão pregar, e ele mesmo mencionando a respeito de que ele tem um problema muito sério, nós chamamos de estupim curto, né? Quando a pessoa explode muito fácil. A pessoa tem facilidade para mudar o humor. Do nada, ele explode e sai e age. E sabe o que é pior disso tudo? É que depois ele se arrepende do que fez. E sabe, irmão, nós os cristãos, nós não podemos nem ter estupim, nem curto e nem longo. Nós devemos amar como Deus amou. Nós devemos exercer o amor. E sabe, infelizmente nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E isso tem que aparecer em nós. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Então pode acontecer da gente perder a calma. Mas veja que as palavras que eu coloquei. Pode acontecer de nós perdermos a calma. Isso não pode fazer parte da minha vida. Uma pessoa completamente estúpida, completamente sem pavio, explode por qualquer coisa. Pode acontecer. Mas na maioria das vezes o Senhor tem dito: ame ao próximo como a ti mesmo. Lembre-se, o Senhor quer habitar em nós, fazer morada, e assim fazer com que nós estejamos aperfeiçoados no amor de Deus. Lembre-se dessas palavras, aperfeiçoados no amor de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que possamos estar cada dia mais entendendo a palavra que Ele tem disposto a nós, que Ele tem deixado em nossas próprias mãos, em nossa própria língua. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém.